And some breaking news coming into our newsroom at this hour. President Trump has announced that the U.S. will be moving 2 nuclear submarines in light of remarks made by former Russian President Dmitry Medvedev. We have some breaking news from the president, who just announced he is repositioning nuclear submarines around Russia in response to what he called inflammatory statements from the former Russian president. Deixa eu só passar essa informação que ela é bem importante, porque agora há pouco mesmo o presidente Donald Trump ordenou o envio de submarinos nucleares para regiões próximas à Rússia. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou ter ordenado que 2 submarinos nucleares fossem movidos para regiões próximas da Rússia em resposta a declarações de Dmitry Medvedev. Donald Trump acaba de fazer algo que nenhum presidente americano teve coragem de fazer até agora: anunciar publicamente o posicionamento de submarinos nucleares. E isso não é protocolo normal. Poucos sabem, mas submarinos nucleares operam em segredo sempre. E quando um presidente quebra esse protocolo e anuncia isso publicamente, é porque a coisa ficou muito séria. Mas como chegamos nesse ponto? Que declarações foram essas que ele mencionou? Vou te contar a história completa, porque isso começou com uma briga no Twitter e escalou para ameaças nucleares. E no meio disso tudo, países inteiros podem se ferrar. Vamos entender o que está acontecendo. Para entender essa escalada, você precisa conhecer os personagens. Do lado americano, temos Donald Trump, que prometeu acabar com a guerra na Ucrânia nos primeiros dias de governo. If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well. I would get that ended in a period of 24 hours. You can break that deal. 100%. It would be easy. That deal would be easy. Ao lado dele, o senador Lindsey Graham, um cara conhecido pelas posições bem agressivas. Do lado russo, temos Dmitry Medvedev. Muita gente não sabe quem é, mas ele é peça-chave nessa história. Medvedev já foi presidente da Rússia quando Putin não podia se reeleger. Hoje, ele é tipo o boca de aluguel do Kremlin nas redes sociais, sempre pronto para provocar o Ocidente. Putin utiliza Medvedev como porta-voz mais agressivo para testar até onde pode chegar sem se comprometer. Agora, vou te contar como essa briga escalou passo a passo. Porque cada movimento foi calculado. Tudo começou quando Trump deu um ultimato à Rússia, 50 dias para sentar na mesa de negociações sobre a Ucrânia. Se não cumprisse, os Estados Unidos iam colocar tarifas devastadoras. Estamos falando de até 100% sobre países que continuassem comprando energia russa. Mas aí, as coisas começaram a acelerar perigosamente. Trump, vendo que não estava dando resultado, encurtou drasticamente o próprio prazo, de 50 dias para apenas 10 ou 12 dias. I'm disappointed in President Putin. Very disappointed in him. So we're going to have to look, and I'm going to reduce that 50 days that I gave him to a lesser number because I think I already know the answer what's going to happen. Okay? Thank you very much, everybody. We'll see you later. Esse encurtamento foi visto pelo Kremlin como ultimato direto, uma pressão insuportável. Foi aí que Lindsey Graham entrou com força total. Ele não apenas apoiou Trump, como apresentou um projeto de lei ainda mais agressivo, tarifas punitivas de até 500%. 500%. Os alvos, países como Índia, China e Brasil, e por um simples motivo, eles estavam importando petróleo russo. A linguagem de Graham foi brutal de propósito. Ele disse que o objetivo era esmagar essas economias e cortar o que ele chamou de dinheiro de sangue que financia a máquina de guerra de Putin. Graham ainda disse com toda a confiança que esses países logo iam escolher a economia americana, e foi essa provocação que fez Medvedev entrar no jogo. Na plataforma X, ele rejeitou publicamente a pressão americana, acusou Trump de estar jogando o jogo dos ultimatos e deu um aviso sinistro. Cada novo ultimato é uma ameaça e um passo em direção à guerra.
não entre Rússia e Ucrânia, mas com o próprio país de vocês. Medvedev ainda classificou as ameaças como teatrais e, numa demonstração de desdém, chamou o senador Graham de vovozinho, dizendo para ele cuidar do America First antes de ditar termos à Rússia. Mas a escalada estava só começando. Trump, que não aceita ser desafiado publicamente, partiu para o ataque pessoal. No Truth Social, ele mandou um insulto direto que mudou completamente o tom dessa crise. Trump chamou Medvedev de ex-presidente fracassado da Rússia que pensa que ainda é presidente e mandou ele tomar cuidado com as palavras, porque estava entrando em território muito perigoso. Junto com esse insulto pessoal, Trump ainda atacou as economias russa e indiana, dizendo que podiam levar suas economias mortas juntas para o fundo. E foi nesse momento que a coisa ficou realmente perigosa. Medvedev, provocado pelo ataque pessoal, resolveu jogar pesado. No seu canal do Telegram, ele fez uma provocação muito estranha que misturava referências culturais americanas com ameaças nucleares. Disse que talvez Trump devesse lembrar dos filmes favoritos sobre os mortos-vivos, como o The Walking Dead, e também pediu para ele lembrar de quão perigosa é a chamada mão morta, que nem sequer existe. Pode não parecer, mas essa mensagem foi a primeira ameaça nuclear explícita nessa briga toda e elevou tudo a um patamar completamente novo. O motivo para essa escalada está justamente nessa ameaça da mão morta que Medvedev fez. Muita gente pensa que é blefe, mas a realidade é bem diferente. Esse termo se refere a um sistema assustador e que muitos acreditam que não existe. Mas há evidências de que existe sim e está ativo. Estou falando do perímetro, um sistema automático da era soviética e que foi projetado para garantir uma vingança nuclear, digamos assim. Ele funciona assim. Uma vez ativado por um alto funcionário durante uma crise, o sistema fica monitorando os sensores pelo país todo. Estou falando de sensores sísmicos, de radiação, de pressão atmosférica. O objetivo é basicamente procurar sinais de ataque nuclear em solo russo. Se o sistema detectar um ataque e, ao mesmo tempo, perder comunicação com o comando superior, o sistema assume que a liderança foi destruída. E isso desencadearia uma reação que dá um frio na espinha só de pensar. Lançar automaticamente foguetes especiais. Foguetes esses que sobrevoariam o território russo, transmitindo ordens de lançamento para todos os silos de mísseis nucleares que sobreviveram. Eu sei que isso parece uma história de ficção, mas ele realmente existe. Em 2011, um general russo confirmou uma coisa importante. O sistema não só existe, como está funcionando e foi atualizado. Agora, o comentário do Medvedev, falando que a mão morta nem sequer existe, é uma jogada bem esperta. Quando ele nega assim, de um jeito tão casual, na verdade ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, ele está lembrando todo mundo de como esse sistema é assustador. É como se ele dissesse: "Ah, aquela coisa terrível que pode acabar com o mundo nem existe. Relaxa." Segundo, ele pode sempre dizer depois: "Eu nunca confirmei que existe. Eu até neguei. É uma tática clássica. Você ameaça, mas sempre pode voltar atrás, dizendo que nunca ameaçou de verdade. É a máquina do fim do mundo, ainda funcionando hoje." Foi então que, em meio a esse cenário turbulento, Trump fez um movimento que ninguém esperava. Ele ordenou o posicionamento de 2 submarinos nucleares. E você quer saber o que isso realmente significa? Afinal, existe uma diferença enorme entre os tipos de submarinos que Trump poderia ter movimentado. E nesse sentido, ele parece ter feito uma declaração bem vaga de propósito. Isso porque existem 3 tipos de submarinos nucleares americanos, e cada um representa um nível diferente de ameaça. Primeiro, os submarinos de ataque conhecidos como SSN. Esses são os caçadores dos mares. Eles procuram e destroem navios e submarinos inimigos. Fazem espionagem, protegem grupos de navios,
estão armados com mísseis Tomahawk e torpedos convencionais. Se Trump movimentou esses, é uma ameaça militar séria, mas ainda convencional. Segundo, temos os submarinos de mísseis de cruzeiro, os SSGN. Esses são plataformas de bombardeio puras. Um único submarino desses pode carregar até 154 mísseis Tomahawk, sendo capaz de devastar qualquer país em horas. Se foram esses que Trump posicionou a Rússia, tem motivos sérios para se preocupar. Mas existe um terceiro tipo, e esse é o mais assustador. Estou falando dos submarinos de mísseis balísticos conhecidos como SSBN ou Boomers. Esses são o coração da força nuclear americana. Cada um carrega mísseis intercontinentais Trident, com múltiplas ogivas nucleares. Eles têm aproximadamente 70% do arsenal nuclear americano. Se Trump movimentou esses, estamos falando então de uma ameaça nuclear direta. Mas a genialidade da estratégia de Trump foi justamente não especificar qual tipo de submarino ele movimentou. Ao dizer apenas submarinos nucleares, ele forçou a Rússia a imaginar o pior cenário possível. É um tipo de guerra psicológica de alto nível. A Rússia agora tem que se preparar, como se fossem os submarinos mais perigosos, mesmo que sejam só os convencionais. Mas no meio dessa escalada nuclear existem países que podem ser os maiores prejudicados. E você vai ficar chocado quando souber o quanto certas nações estão vulneráveis nessa história. Desde que começou a guerra na Ucrânia, vários países fizeram mudanças drásticas nas importações de combustível. A Rússia, cortada dos mercados ocidentais, passou a vender petróleo com descontos enormes para quem quisesse comprar. Primeiro, a Índia, que virou um dos maiores compradores, aumentando as importações de petróleo russo em mais de 1000% desde o início da guerra. A China, que tradicionalmente já era uma grande compradora de energia russa, manteve e até expandiu as compras. E isso mesmo com toda a pressão ocidental. Mas talvez o caso mais dramático seja o do Brasil. A Rússia saltou de praticamente 0% para 70% do diesel brasileiro em apenas 3 anos. 70%. Só em junho de 2025, o Brasil comprou 443 milhões de euros em produtos petrolíferos russos. Enquanto isso, os Estados Unidos, que eram o principal fornecedor com 57% do mercado, despencaram para 15%. O problema é que essa dependência colocou esses países diretamente na mira americana. Do ponto de vista dos Estados Unidos, esses países estão financiando a máquina de guerra russa. Cada barril de petróleo russo que compram é dinheiro que vai direto para os cofres de Putin, que utiliza esses recursos para continuar a guerra. Por isso, Graham foi tão direto, impondo incríveis 500% de tarifa sobre países que continuem comprando petróleo russo. Mas aqui está o verdadeiro problema para esses países. As relações comerciais com os Estados Unidos são gigantescas e muitas vezes desequilibradas. O Brasil, por exemplo, tem 92 bilhões de dólares em comércio total com os Estados Unidos. A Índia tem relação comercial ainda maior, ultrapassando 100 bilhões anuais. A China, apesar das tensões, ainda mantém centenas de bilhões em comércio com os americanos. Todas essas nações dependem muito do mercado americano. Essa diferença significa que tarifas americanas prejudicariam esses países infinitamente mais do que tarifas de vingança prejudicariam os americanos. E Graham sabe disso. A confiança dele de que esses países vão escolher a economia americana se baseia nesse desequilíbrio de poder. Mas tem algo sobre essa escalada que eu preciso te contar. Por que ela é diferente de todas as outras crises que já vimos? O que estamos vendo é algo completamente novo na diplomacia mundial. É um tipo de diplomacia de alto risco acontecendo nas redes sociais. Isso porque, antigamente, crises nucleares eram resolvidas em segredo, principalmente através de canais diplomáticos privados, longe dos olhos do público.
líderes tinham espaço para recuar sem parecer fracos, para fazer acordos sem perder prestígio. Agora, isso se tornou público. Trump e Medvedev escolheram deliberadamente travar essa batalha nas redes sociais à vista de todos. O problema é que essa diplomacia feita dessa forma cria riscos enormes. Quando líderes se colocam em confrontos dessa forma, torna-se politicamente impossível recuar sem parecer fraco. A margem de erro fica perigosamente estreita. O próprio Trump reconheceu isso, quando disse que palavras podem levar a consequências não intencionais e que esperava que essa não fosse uma dessas situações. Essa quebra das regras diplomáticas tradicionais está mudando fundamentalmente como o mundo funciona. A discussão pública quase que casual, falando abertamente de sistemas apocalípticos e movimento de armas nucleares estratégicas, viola regras de estabilidade que existem desde a Guerra Fria. O que vem pela frente ainda é incerto, mas algumas coisas ficaram claras. Primeiro, países como Brasil, Índia e outros não conseguem mais ficar neutros. Quando duas superpotências brigam dessa forma, todo mundo acaba sendo forçado a escolher um lado. E segundo, os países ao redor do mundo precisam urgentemente repensar onde estão pisando. Comprar energia barata da Rússia parecia uma decisão econômica simples, mas acabou colocando várias nações no centro de uma crise internacional que pode destruir suas economias. Ficou cada vez mais claro que, no mundo de hoje, qualquer decisão comercial pode virar um problema gigante. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que Trump está blefando com esses submarinos ou será que essa ameaça é real? Deixe sua resposta nos comentários. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa entender o que está realmente acontecendo no mundo. Obrigado por assistir.